Oi, gente! Contagem regressiva para os últimos dias de 2024. E faltando tão pouco tempo para acabar o ano, será que é possível quitar as dívidas até o fim de dezembro e começar já em 2025 no azul? Me responde aí, Dorival. Luana, todo ano é a mesma coisa, né? A gente começa o ano todo motivado, achando que a gente vai conseguir finalizar o ano no azul, mas aí a gente se complica nas contas, né? Mas me fala, tem algum jeito de a gente começar 2025 com o pé direito e sem dívida? Eu não vou te responder isso, porque eu também não sei. Mas quem vai responder pra gente é o nosso mentor, diretor espiritual, Francisco Ramos. Francisco, você que já é quase um sócio do Escuta Essa Ideia, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa. Ok, muito obrigado. Bem, é uma satisfação retornar aqui ao programa, falando desse tema que é tão importante, e os números estão presentes em nossas vidas desde quando a gente nasce, né? Sempre a gente está lidando com números e as pessoas não gostam de ter números na sua vida. Lida com ele, mas não quer fazer conta. Eu mesmo sei fazer conta de nada. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, isso está presente em todo momento. Quando a gente nasce, tem lá as medidas, né? 53 centímetros, 3 quilos e pouco, 2 quilos e pouco. Vai para a escola, tem que ter a média aí, X, Y, 6, 7, 8. Você vai à tua altura, você vai... tantos quilômetros que o carro tem que percorrer e por aí vai. E também na nossa vida financeira. E chega no final do ano, eu recebo, além do salário, eu recebo um 13º salário, outros um 14º salário, premiações, etc. E aí, eu começo a pensar, e eu vejo lá nas mídias sociais, as pessoas viajam, as pessoas planejam suas férias, vão visitar familiares. Opa, eu quero também postar que eu fui para o Nordeste, eu fui para o exterior, eu fui para o campo, eu fui a tal ostentação. Ostentação. Né? Mas espera aí, e as minhas contas? Primeira coisa, eu tenho que ver as contas que eu tenho a pagar. Eu tenho dívidas. Então, esse dinheiro que você tem, eu tenho que tirar para pagar o que eu tenho de dívidas e o que sobrar, para onde que eu vou? Porque não adianta eu fazer novas dívidas e quando chegar janeiro, como é que se diz? Deixa pra lá, eu vou curtir a vida agora. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez, deixa pra lá. Quando for em janeiro a gente resolve. E aí a coisa, eu vou resolver lá na frente. Não é assim. Então, antes de mais nada, eu tenho que eu listar minhas contas. Para não fazer conta nova. Então, esse é o primeiro ponto, é esse. Mas a verdade é, a gente nunca perde a esperança, né? Todo final de ano a gente tem esperança de começar o ano sempre no azul, mas eu queria saber de você quais seriam as estratégias para a gente conseguir alcançar isso em 2025, por exemplo. Primeiro ponto, fazer o chamado orçamento familiar, que é tão falado, mas a gente não faz. É mais ou menos o seguinte, eu vou iniciar o regime em 1º de janeiro, ou na segunda-feira, ou no mês que vem. E nunca se começa. Mas tem que fazer. Eu tenho que saber quais são as minhas despesas. As fixas. As fixas. Quanto é que eu tenho? E se eu tenho conta de água, luz, telefone, aluguel, ou prestação de casa, ou prestação de carro, feira, eu tenho saúde, eu tenho meus gastos com alimentação, eu tenho meus gastos com lazer também, é natural. E quais são as minhas receitas, ou seja, qual é o meu salário, qual é a minha renda extra, tal. Aquela conta tem que bater. E a pessoa sempre diz assim, mas eu quero ser rico. O ser rico é gastar menos do que ganha. Se você colocar na cabeça que você gasta menos do que ganha, você é rico. Porque a gente vai começar... E como é que eu faço isso? Planilhando, ou seja, colocando isso literalmente no papel, mas numa planilha. Existe uma planilha. Engraçado que tem gente que fica tão assim assustado com as contas, com tudo que está acontecendo ali na sua vida financeira, que pensa, não quero nem colocar aqui no papel, eu vou dar um susto na pobreza, vamos lá. Só piora. Só piora. Aí, mas é nesse momento que você tem que fazer isso. Porque as empresas, de uma forma geral, elas são espertas em fazer que a gente tenha um consumismo. Por exemplo, já chegou agora o iPhone 16A, sei lá, 16 Plus. Não, você nem consegue acompanhar. Um 16 Pro, alguma coisa.
Mas o 17 Plus Max Pro já está pronto para ser lançado daqui a 6 meses. Que já está o 18 Pro, que já está programado para daqui a 1 ano. Sim. Só para fazer você comprar ele a mais. Então o consumismo ele está aí presente o tempo todo. Que tem esses vários sites de compra, de marketplace, que está aí pronto. E por que eu tenho que consumir? Vamos um outro exemplo. A Europa, os europeus de uma forma geral, eles ficam com um carro 8, 10, 15 anos. O brasileiro já é conhecido de sempre trocar carro a cada 4 anos, trocar para um carro novo. É cultural, né? É cultural. O veículo ele é para levar você do ponto A ao ponto B. Eu vou dando manutenção. Então, o primeiro ponto é, eu tenho que fazer essa minha planilha e vou me programar. E eu guardar uma renda para investimento. Mesmo ganhando pouco? Como é que a gente faz isso? Como é que começa? É começar por pouco mesmo. Começo com R$100. Eu guardo R$100. Eu guardo 100. Quando for daqui a 1 ano, ele vai ter R$150 ou R$120. Sim. Ou daqui a 1 mês. E depois eu boto mais 100. E depois eu boto... E eu vou me acostumando com o que eu estou fazendo aquela reserva. Ter o hábito, né? Ter o hábito. E quando não sobram as finanças? E quando você tem um orçamento que não sobra? Eu sei que tem muita gente Aí que está você nos faz o ouvindo seguinte, e vai identificar com isso Você aqui. vai fazer o seguinte. Você reserva, você tira o dinheiro para poupar e o que sobra você vai gastar. E não faz o contrário. O que a gente faz, mas não sobra para poupar. Ele não vai sobrar. Você tira para poupar e o que sobra você vai gastar. A gente faz a conta inversa. A gente quer poupar o que sobra, mas ele não vai sobrar, nunca vai sobrar. Porque as nossas necessidades sempre são maiores do que os nossos ganhos. Por quê? Porque a gente sempre quer consumir algo a mais. E parece que é bom, né? A gente gosta. Parece Sim. que ele é uma necessidade emocional mesmo, né? Às Dependendo vezes assim é. do dia, né? Às Poxa, vezes é. eu estou ganhando, eu estou trabalhando, eu estou vivendo. Eu mereço, né? Eu mereço. Mereço. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. E é nesse momento que a gente se perde. Por quê? Eu começo a ser irresponsável financeiramente comigo e com os meus próximos. Quando eu começo a ser irresponsável comigo e com os meus próximos, o financeiramente, a gente diz, qual é das coisas mais importantes que a gente fala na nossa vida? Família, saúde, educação. Raramente alguém diz que é dinheiro. Não é verdade? É verdade. Porque dinheiro não traz felicidade. Mas espera aí, mas se eu não tiver dinheiro... Como que eu vou ter educação, saúde, Isso. né? E aí, as pessoas que... Aí eu começo a prejudicar a mim mesmo. Mas aí os meus próximos também, digamos, eu sou casado, eu não vou dar esse conforto ou educação para os meus próximos, aos meus filhos, à minha esposa ou ao meu marido, daquela forma. O que é que vai acontecer? Eu vou prejudicá-los por uma irresponsabilidade minha. Espera aí. Então o dinheiro, a má gestão do dinheiro, não é que o dinheiro não traz felicidade, mas a má gestão me traz infelicidade. Que é a frustração, né? Então o dinheiro, ele traz felicidade. Porque a má gestão traz A infelicidade. infelicidade. Faz sentido. Faz sentido, Então né? eu tenho que ter uma boa gestão dele para que eu possa ser feliz. E isso me faz privar de algumas coisas. Basta a gente ver o seguinte. Preste atenção, muitas das vezes, as pessoas mais abastadas, ou que elas têm assim, grandes empresários, preste atenção, às vezes, qual é o celular que ele usa. Normalmente não é um iPhone. Preste atenção, às vezes, qual é o tipo de carro que ele está usando. Não é, às vezes, o top de linha. Muitas das vezes. Tem aqueles que ostentam, obviamente. Por quê? Porque aquilo ali não é tão relevante. Ele sabe o valor, Ele né? sabe o valor que é o negócio. E ele sabe que o mais importante não é parecer, né, que tem. É outras É questões, o ser. né? Porque É o ser. o ser é maior do que o ter. Então eu prefiro, aí vem de cada um. E aí você é responsável pelos seus atos. Então começar o ano bem, que foi a proposta, é você começar a olhar nos teus princípios e ver qual é a sua realidade. Não é porque eu comecei, deixa eu fazer uma analogia aqui, com relação aqui. Por exemplo, o cara vai lá e ele toma, todo dia ele toma lá
é cachaça, vamos lá fazer uma relação. Ele passou a ganhar mais um pouquinho, ele passou a tomar cerveja. Ele passou a melhorar e começou a tomar uísque. Mas, peraí, eu nunca ganhei dinheiro. Sim, você começou a subir o teu nível de consumo. Então você, de fato, vai faltar dinheiro. Porque as suas necessidades aumentaram em relação aos seus ganhos. É por isso que o pessoal fala que geralmente quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Que você vai mudando o seu estilo de vida, os seus gastos para aquilo que você ganha. Então tem muita relação com isso. Então tem muita relação. E é muito fácil você se adaptar com coisas boas, com né? certeza. Isso. E quando você começa, você começa a buscar algo em cima de investimento. Começa a buscar algo em cima de investimento. Você vê ter uma outra fonte de renda. Ou seja, se eu não posso ter uma outra fonte de renda, mas eu tenho que começar a ter investimentos, em investimento de capitais, em mercado de capitais, que é pouco, mas ele rende. Então, esse é um momento como eu começar com o pé direito. Por exemplo, se eu não posso ir, como nós estávamos aqui, para o Nordeste, eu posso vir aqui, curtir uma praia com meus filhos, digamos, como estamos aqui em Palmas, a praia aqui de Luzimangues, a praia aqui próximo. Qual é o problema que tem no mundo? Não vai se acabar. Agora, eu posso me planejar, eu fazer um provisionamento de despesa, que é guardar um pouco durante um ano, para quando for em dezembro de 2025, eu ir de férias, aí sim para o Nordeste, ou para Goiás, ou para o Sudeste. Ou para de acordo com o seu planejamento, com o seu planejamento. E ouvindo aqui o Francisco, parece que a gente vai sair desse programa aqui sem nenhuma dívida, amém, com tudo quitado. Vamos entrar 2025 aí no azul, né? A gente já está torcendo para isso. Mas agora, Francisco, eu quero que você nos ensine, você já disse muita coisa aqui, mas eu quero que você nos ensine o caminho das pedras, né? Além de quitar as contas de 2024, que muita gente aí já está endividado, não tem o que fazer. Como que pode fazer como que pode ocorrer esse meio termo? Você quitar as contas de 2024 e você não ficar totalmente no sufoco ali no início de 2025. Como é que é possível isso? Primeiramente, ser claro e objetivo com o seu credor. Antes de, mais desesperado, vamos dizer assim, ou mais ansioso do que a pessoa que está devendo, é quem está para receber. Ele quer receber. Com certeza. Então, com certeza, negociar com ele o recebimento. Então, ele quer receber. Então, abrir o jogo, olha, eu te devo, não nego. Não é eu te devo, não nego e pago quando puder. Não é isso. Eu tenho que pagar, mas posso pagar nestas condições. sim. Então, negociar com ele, olha, eu vou te pagar. Eu tenho um planejamento para isso. Se for empresarial, olha, eu tenho que te pagar, preciso de um planejamento empresarial. Eu tenho um planejamento, eu tenho um fluxo de caixa aqui. Eu vou pagar desta forma, e eu preciso, inclusive, que você me forneça mais mercadorias nesse meu plano de negócio que eu tenho, para eu conseguir te pagar. E eu procurei uma ajuda profissional, que ele me mostrou aqui qual é o meu planejamento. Inclusive, eu preciso que você vá para dentro da minha empresa, se possível, para acompanhar esse meu faturamento. Você acha que um credor que ele está lá, porque se eu não fizer isso, vai fechar, então eu não consigo te pagar mesmo. Se perde a confiança também, isso. né? Então, o primeiro ponto é esse. Se for com instituição financeira, existe sim os refinanciamentos. Agora, toda renegociação, ela requer que você se renegocie, mas antes, pior do que não estar devedor, é quando você renegocia e você não honra. Você finge que não... eu vou renegociar você, e não né? paga. Não, você tem que pagar. É pior do que não pagar. Outro ponto. O valor da parcela, ela tem que estar dentro das condições reais da empresa. Digamos que eu tenho uma dívida lá de R$3.000 que é a parcela. É o valor da parcela. E na renegociação ficou em 2.000. Mas mesmo assim ficou alto para as condições. Aí eu vou fazer, só para me dar um fôlego de 3 meses. Não vai adiantar. Ela tem que estar dentro das suas condições. Tem que deixar claro, né? Tem que deixar claro. Por isso que é a questão do planejamento. Do planejamento. Porque senão você não vai honrar. Então isso tem que estar muito claro, isso tem que estar muito objetivo. Então, primeiramente, renegociar com os seus credores. Segundo, buscar saber por que as vendas, se for empresarial, estão baixas.
ou se for pessoa física, quais são as suas possibilidades de renda. Eu tenho que ter uma renda, eu tenho que ter. Se for empresa, onde é que eu tenho que aumentar minhas vendas? Qual é a minha estratégia de venda? Eu tenho que aumentar as vendas do produto tal, dentro da estratégia, a curva ABC, né? Quais são os produtos que estão na curva A, na B, na C? Eu tenho que fazer meu plano de marketing, o que é que eu tenho que qual é a minha estratégia? Eu não faço divulgação nenhuma. Atendendo uma empresa recentemente, uma das estratégias que ela fica vendo estava muito ruim, estava gastando muito com marketing. Assim, mas você foi justamente aonde traz o cliente para a sua empresa. Então tem que Sim, não tem como cortar, né? Não tem como, então ela cortou justamente o que fazia trazer cliente para a empresa. Depois você está tirando aonde vem o cliente. Onde estava dando certo, onde está vindo o cliente. Se está ruim, você está piorando mais ainda a situação. Então, nesse ponto é você buscar aí. Mudar, pivotar, de repente você não é um ramo que está dando legal, de repente aquela empresa, de fato, então fazer o ramo nascer, se for empresarial, a empresa de fato está ruim, se for pessoa física, eu tenho como ter uma renda extra, porque essa renda que eu tenho ela não está sendo suficiente, então eu tenho que buscar outra fonte de renda, ou outro trabalho, ou uma renda extra para poder complementar, ou o meu padrão de vida está muito alto. Quais são os meus cortes que eu tenho que ter? Tem que analisar todo o cenário, né, Francisco? Tem que analisar todo o cenário. É mais ou menos se fosse o um seguinte. raio-x, né, de toda a sua porque vida. às vezes, quando eu estou com um problema, eu estou com um problema de saúde física. Quando a gente está com saúde física, a gente procura quem? Um médico. Um médico. E às vezes eu estou com um problema financeiro, problema pessoal, financeiro, vamos colocar que é o nosso tema aqui, e a gente vai procurar quem? Às vezes uma outra pessoa que está com o mesmo problema. Que não é especialista. Que não é né? especialista. O que é que vai acontecer? Vai os dois chorar junto. A competição de problemas. Eu indo na Luana, pedir socorro das dívidas. Aí vai Eu os pedindo dois, Pix pro Dorival. vai os dois chorar junto, não é verdade? Sim. Você vai procurar um especialista em finanças. Porque às vezes o remédio que ele vai te dar é como um médico. O médico, quando você está com uma dor, ele vai te dar um citoneurin, uma bezetacil, que dói pra caramba, mas vai te sarar. Sim. Pô, mas dói pra caramba, mas é um remédio doído. E às vezes você vai procurar ou senão ele vai te dar um remédio ou um tratamento ali para você mudar seu comportamento de vida. E o educador financeiro, que é o que fala, ele vai sim te dar apontar uma solução, às vezes é simples, é só uma mudança de comportamento, de postura, ou às vezes é um remédio, uma bezetacil doído. Olha, vende teu carro e compra uma moto. Meu Deus, eu não vou fazer isso. Tem outra solução? Eu te dando aqui um remédio. Um remédio, às vezes é um remédio doído. Francisco, então fala pra gente de que maneira o Sebrae, né, pode ajudar, por exemplo, esse empresário que vai começar o ano endividado, ou que quer começar o ano aí no azul. De que maneira o Sebrae vai ajudar ele? Bem, nós temos algumas formas desse atendimento. Não é? Planejamento financeiro, nós temos as consultorias gerenciais, que faz o planejamento financeiro da empresa e vai orientá-lo como fazer isso. Você vai subsidiar aí de 50%, 60%, 70%, dependendo da forma que seja enquadrado no programa. E também tem aquele empresário que está endividado, que é uma consultoria de renegociação de dívidas. Como renegociar dívidas? Por quê? Quando você vai renegociar dívidas, vamos imaginar, eu vou renegociar dívidas com o banco, com banqueiros, né? Mas um bancário lá, que são especialistas em finanças. E quando você vai renegociar dívidas com banco, principalmente banco, você já vai em desvantagem, porque eles são especialistas em finanças. E obviamente eles vão puxar, né, a sardinha pro lado deles. E eles são especialistas em negociações financeiras, obviamente. Então, nessa consultoria, um educador financeiro, um consultor financeiro, ele vai te dar dicas, ele vai mostrar para você quais são as alternativas que existem, quais são as taxas, o que é a tabela price, o que é a tabela saque, qual seria a melhor forma de fazer essa renegociação, qual o período melhor. Por exemplo, qual dos melhores períodos de fazer renegociação com o banco? É no período de novembro e dezembro, que é o período de final de ano, por conta que quando na conta prejuízo, a melhor época de fazer renegociação. Fechamento de ano, novembro. Essa época agora é a melhor época de fazer renegociação com o banco. E Francisco, tudo isso é gratuito para o empresário? Ele chega no Sebrae? Nós fizemos esse ano, dentro do programa Conexão Financeira, tinha a parte de renegociação de dívidas, até 30% dos atendimentos de agentes de crédito e finanças
podia ser feito renegociação, consulida e renegociação de dívidas gratuitamente. Ah, que legal. A partir desse agora 2025, não está no programa, porém vou estar trabalhando, fazendo gestão, mas a partir de 2025 ele volta a ser pago, então é subsidiado, tá? Até por falar nesses programas do Sebrae, Francisco, acho que é interessante a gente colocar aqui também nesse programa o Acredita Delas, né, que é um programa do governo federal em parceria com o Sebrae, que também tem ajudado empresários a conseguirem crédito. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente. O programa Acredita, ou Acredita Delas, o programa Acredita é um programa do governo federal, onde ele tem 4 pilares, mas principalmente ele é o crédito, o pré-crédito, que é uma orientação para o empresário ele conhecer através da nossa plataforma sebrae.com.br/acredita. Ele consegue fazer um planejamento financeiro, a necessidade de crédito dele. O Sebrae entra avalizando até 80% do crédito. Dentro do Acredita Delas, se for mulher, ou for mulher que seja sócia administradora, ou dentro do programa de emprego, mas principalmente sócia administradora, o Sebrae entra avalizando até 100% do aval desse programa, desde que seja dentro do mutirão, do Acredita, que no Tocantins vai ser a partir do ano que vem. Tem também o programa Delas, que a gente faz esse conjunto. O Tocantins ele não aderiu ao Sebrae Delas, mas nós chamamos de Força Mulher, mas também vai estar em conjunto com o Acredita. Que é uma forma dessas empreendedoras conseguirem crédito para elas também, ou de repente quitarem alguma dívida, ou dar uma alavancada ali no seu negócio? Isso, o Acredita, ele é dentro do programa chamado Procred. Esse Procred é dentro ele faz parte do Pronamp, que é um programa que hoje ele está no Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, e ele é com base no faturamento dos últimos 12 meses. É uma taxa de juros hoje que é de 5% ao ano, mais Selic, e ele é mais barato que o Pronamp, é 6%, mas, e se for no delas, o Sebrae está dentro desse aval. É uma das vantagens que se tem, e voltando no ponto que você colocou, dessas consultorias, você vai fazer toda essa parte, desde o pré-crédito, dentro do aval, e também nessa renegociação de dívidas. No Acredita, a gente faz esse atendimento todo online. Nessa de renegociação de dívidas, que é do Sebrae Tocantins, a gente fez esse ano, foram 45 consultorias de renegociação de dívidas com empresários. Depois eu vou estar fazendo já a partir do próximo ano, né? Saber qual foi o que resultou essas renegociações de dívidas, qual se deu efeito, como é que ficou isso aí, que foram empresários que não tinham condições. Eu cheguei no ponto lá e disse o seguinte: poxa, se ele não está tendo condição de pagar a dívida, não vai conseguir pagar a contrapartida. Então, até 30% das consultorias que nós tínhamos previsto era para fazer renegociação de dívidas. Conseguimos fazer 45%, não chegou a 30%, infelizmente. Mas foi um número considerável. Então, de fato, é necessário que o empreendedor tente manter o foco no empreendimento para que tudo esteja, né, digamos assim, em sintonia com a empresa, né, Dorival? Com certeza. E a gente quer agradecer muito, Francisco, a sua presença aqui no Escuta Essa Ideia. Agora a gente vai entrar em 2025 até mais tranquilo. Amém! Até mais tranquilos, né? Que seja. E volte sempre. Tá ok. Com certeza, sempre que precisarem, dicas, não só sobre essa parte de finanças, a parte aí, falar de dívidas, né? Também falar de sugestões, de estratégias na parte financeira para melhorar, como, por exemplo, uma projeção de fluxo de caixa, falar sobre investimentos, falar sobre projeções de vendas, que também está dentro da parte financeira. Porque a gente fica falando, poxa, vai falar de dívidas, vai falar, mas tem várias outras estratégias, e a análise financeira, você faz uma projeção, como que eu tenho que evoluir. Isso também em vários pontos, e fico à disposição de vocês, obviamente, que todos tenham um feliz ano novo, um feliz Natal e um próspero ano novo aí, que 2025 seja repleto de bênçãos. Já fica o convite, então, para próximos programas, né, Dorival? Com E certeza. obrigada a todo mundo que nos ouviu ou nos assistiu até aqui. Estamos quase no fim dessa temporada, mas ainda temos muito assunto importante e sério pela frente. Mas, claro, sempre debatido de forma leve. Então é isso, meu povo. Lembre de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e nos streamings também. Até o próximo episódio e vamos junto para 2025 entrar no azul. Amém! Tchau! Tchau!